Existem repetidores óticos, e onde a regra de terminação é a mesma que vimos nos slides anteriores. Vejamos alguns detalhes agora sobre o sinal RS-485. A forma de onda dependerá da taxa de comunicação, sendo o sinal normalmente excursando entre -7 volts e mais 12 volts. Pode ser encontrado excursões de -9 a +14, ou ainda de -8 a +13, dependendo do driver 485 utilizado. Em relação ao sinal pico a pico, pode ter valores de 4 a 7 volts, sendo que o valor nominal de 5 volts. A oscilação máxima aceitável é de 0,5 volts pico a pico. O sinal é tomado entre o pino 3, o positivo, e o 8, o negativo, do conector DB9. Veja exemplo de degradação do sinal por efeito capacitivo devido ao excesso de equipamentos no segmento, ou excesso de comprimento de cabo no barramento, ou ainda excesso de comprimento de espuro, e o mesmo por capacitância devida do cabo. Essa deformação afeta o nível de balanceamento, assim como proporciona erro de bit, o chamado jitter. Veja nesse slide o efeito da falta de um terminador versus a taxa de comunicação. Veja que quanto mais alta a taxa de comunicação, mais susceptível a reflexões fica o sinal. Vejamos com mais detalhes o que acontece quando não se tem o terminador. Nesse caso, teremos uma reflexão positiva, ou seja, o sinal vem caminhando dentro do padrão e de repente aumenta de valor e depois volta ao padrão. Isso acontece pelo fato de ter o sinal aberto com impedância infinita. Com o osciloscópio pode-se determinar o ponto a partir da medição, onde é necessária a instalação de um terminador. Através da medição de tempo em nanosegundo, dividindo-o por 10, pode-se determinar este ponto em metros, isto é, onde está faltando o terminador. Lembrando que o sinal elétrico caminha no cabo Profibus a uma velocidade de 5 nanos por metro. Aqui, o excesso de cabo coloca na linha um excesso de impedância e faz com que o cabo Profibus fique suscetível à reflexão de sinal, atuando como uma antena. Veja as oscilações. Veja nesse slide que ao se ter endereço repetido, mais de um equipamento responderá quase que ao mesmo tempo. Haverá colisão de dados no barramento degradando o sinal. É muito comum durante a fase de comissionamento de startup, usuários esquecerem de fazer a alteração do endereço 126. E com isso se ter mais de um equipamento com o mesmo endereço no barramento. É muito comum na prática, por condições de manuseio sem critérios ou mesmo por má instalações e acondicionamento dos condutores e shield, ter os condutores em curto com shield. Nesse slide, o sinal B está em curto com shield. Da mesma forma, nesse slide, a linha A em curto com o shield. Mais uma condição muito encontrada durante a fase de comissionamento de startup é a inversão da linha A e B no conector. Veja exemplo a 1 metro de medição como se comporta o sinal e a 200 metros. Veja agora a forma de onda de um sinal com a linha A e B em curto. A 1 metro, veja que o sinal aparentemente está bem distorcido. A 200 metros, pela própria impedância do cabo, eventualmente o slave pode responder. Nesse slide, veja o sinal degradado pelo driver RS-485, isto é, o componente eletrônico responsável pelo sinal de comunicação, onde por excesso de consumo deforma a forma de onda. Nessa condição, há intermitência da rede. Veja que em altas taxas de comunicação o excesso de cabo acrescenta capacitância, e isso deforma o sinal de comunicação. O efeito capacitivo causa desbalanceamento e erro por jitter. Como vimos anteriormente, podemos fazer algumas medições utilizando o osciloscópio. É muito comum ferramentas para análise de rede, mas quando você não tem disponível, um osciloscópio pode te ajudar. Nesse caso, por exemplo, uma reflexão positiva é gerada pela falta de um terminador. Então, com a medição de tempo em nanosegundo dividido por 10, pode-se determinar esse ponto em metros, isto é, onde está faltando o terminador. Vale lembrar que o sinal Profibus caminha com uma velocidade de 5 nanos por metro. Da mesma forma, uma reflexão negativa indica terminadores em excesso. Veremos posteriormente. Pode-se ainda determinar a distância entre o ponto de medição e o ponto onde está havendo uma reflexão do sinal, por exemplo, por ter um espuro inadequado. Vale lembrar que deve-se evitar braços no Profibus DP. De acordo com a figura, o tempo é de 560 nanosegundos, ou seja, dividindo por 10, teremos 56 metros entre o ponto de medição e o da reflexão. A convivência de equipamentos de diversas tecnologias diferentes, somada à inadequação das instalações, facilita a emissão de energia eletromagnética, chamada EMI, e com isso é comum que se tenha problemas de compatibilidade eletromagnética. A topologia e distribuição do cabeamento são fatores que devem ser considerados para a proteção da interferência eletromagnética. Em geral, quanto maior a distância entre os cabos e quanto menor o comprimento do cabo Profibus que corre paralelamente a outros cabos, menor o risco de interferência por crosstalk.
Da física, sabemos que uma corrente elétrica gera um campo elétrico. O inverso também é verdadeiro de acordo com a lei de Faraday. Um campo magnético variável gera uma corrente elétrica que, por sua vez, gera um campo contrário ao que lhe deu origem. Esse efeito é responsável pelas atenuações das interferências quando utilizadas canaletas de chapa de alumínio, mas ocorre com menor intensidade quando se utilizar canaletas de chapa de aço, pois são magnéticas. A grande vantagem da canaleta de alumínio é que essa tem uma alta imunidade às correntes de Foucault, devido à sua condutividade elétrica. Veja a figura onde se tem as distâncias mínimas necessárias entre o cabo Profibus e o cabo de outras naturezas que podem gerar a indução. Na prática, um sinal sofre influências do próprio circuito, de distorções, ruídos de impulso, atenuações do meio físico, interferências e mudanças de fase, chamadas jitter, etc. O efeito de ruídos pode ser minimizados com técnicas adequadas de projeto, instalação, destruição de cabos, aterramento e blindagem. Aterramentos inadequados podem ser fontes potenciais indesejados e perigosos e que podem comprometer a operação efetiva de um equipamento ou do próprio funcionamento do sistema. Vejamos agora as principais fontes de interferência e seus detalhes. Acoplamento capacitivo, que é a interação de campos elétricos entre condutores. Acoplamento indutivo, acompanhados por um campo magnético. O nível de perturbação depende das variações de corrente e da indutância de acoplamento mútuo. Condução através de impedância comum. Ocorre quando as correntes de duas áreas diferentes passam por uma mesma impedância. Por exemplo, caminho de aterramento comum de dois sistemas. Veja na figura o efeito por acoplamento indutivo, o crosstalk. A indução eletromagnética é o fenômeno pelo qual uma corrente elétrica aparece no condutor quando este é colocado num campo magnético e o fluxo que o atravessa varia. Note que a causa da indução eletromagnética é a variação do fluxo e, se este permanecer constante e não variar, então a corrente elétrica desaparecerá. O ideal é que quando se tenha cabeamento de energia ou comando com cabeamento de redes digitais, que as canaletas metálicas possuam uma divisão física entre a rede elétrica e lógica. Além disso, recomenda-se que a corrente nominal admitida no cabeamento elétrico não seja superior a 20 A. Como vimos, existem regras que devem ser seguidas em termos de cabeamento e segregação e separação entre outros cabos, quer sejam de sinais ou de potência. Deve-se preferencialmente utilizar bandejamentos ou calhas metálicos, observando as distâncias conforme vimos em slides anteriores. Veja nesse slide que o sinal sofre várias perturbações e por várias causas, e o grande desafio aqui é minimizar esses efeitos com técnicas adequadas. Vale lembrar que sempre um problema está associado a mais de uma causa, por isso a ideia é de minimizar os efeitos para que a gente possa ter a menor interferência possível e com isso manter a integridade do sinal na rede. Como comentamos, o uso de canaletas e a segregação de cabos garante uma alta proteção aos níveis de sinais. Veja o uso do fio condutor para garantir o contato no caso de corrosão na área de contato. A calha metálica provê proteção eletromagnética, enquanto o aterramento provê proteção eletrostática. Veja exemplo de segregação indevida de cabos, isto é, cabos de potência junto com cabo de rede Profibus. Além disso, observe que a curvatura deve ter raio maior do que 75 mm e houve a violação estrangulando o cabo. Veja no sinal do osciloscópio o nível de interferência eletromagnética. Veja nessa foto mais uma vez a segregação indevida, cabo de rede Profibus junto com cabo de alta potência, proporcionando a indução eletromagnética. Além disso, observe o excesso de cabo, que adiciona uma impedância indesejável ao barramento. Sabemos que, além das regras de instalação elétrica, as corretas instalações e proteções mecânicas são necessárias. Nesse exemplo, veja que a entrada de cabo na vertical com mau acondicionamento do prensa-cabo permitiu a entrada de água gerando baixa isolação e com isso a degradação dos sinais. Sinais com deformações na borda de subida e descida com sinais pontiagudos, chamados spikes, são característicos de equipamentos com entrada de água. É sempre recomendado deixar mais de 1 metro de cabo entre as estações Profibus DP, para que não haja efeito capacitivo entre as estações e a impedância do cabo elimine esse efeito. Na condição de menos de 1 metro de cabo entre as estações, haverá uma soma de capacitância de entrada das estações, favorecendo as reflexões, como podemos ver no slide. A capacitância típica de um dispositivo Profibus DP conectado é de 15 a 25 PF. Se um conector alternativo ao DB9 fêmea for utilizado, o fabricante deverá garantir que os níveis de reflexão não extrapolem os limites definidos por norma. Alguns fabricantes possuem indutores e resistores de forma a compensar essa capacitância de entrada e dessa forma pode-se ter menos de 1 metro entre as estações.
O jitter é o erro de fase de um sinal. Nessa condição, o sinal possui defasagem em seu tempo de subida e descida, podendo levar a erros e intermitências no sinal de comunicação. Como uma regra geral, o jitter não deve ser maior que 10% do tempo de um bit para que se tenha integridade do sinal de comunicação garantida. Em sinais com jitter, é comum o aumento do número de retransmissões e desconexões. Para medir o jitter de acordo com a EN 50170, o valor máximo aceitável no Profibus DP é de 1 microsegundo. Lembrando que o jitter é o desvio ao cruzar o zero, então utilize o osciloscópio e meça o tempo entre a descida do sinal ideal e a descida onde o sinal cruzar o zero. É comum utilizar a escala de 2 volts por divisão. Como falamos por várias vezes, em campo é muito comum encontrar problemas de interferência eletromagnética. Então, aliados à diferença de potencial de terra, geram inconvenientes perturbações de forma intermitente na comunicação e normalmente não são fáceis de serem detectados. Quando se tem um sinal de comunicação por Profibus DP e o cabeamento distribuído entre as diversas áreas, o recomendado é equalizar o terra conforme a figura. Com isso, elimina-se a possível diferença de potencial entre o aterramento da área 1 e o sinal DP, assim como a diferença de potencial entre o aterramento da área N. O sistema de linha equipotencial é usado para nivelar o potencial de terra em diferentes locais da planta, de forma que nenhuma corrente circule sobre a blindagem do cabo. Algumas práticas para este procedimento: use cabos de cobre ou fitas de aterramento galvanizadas para a linha equipotencial no sistema e entre componentes do sistema. Conecte a linha equipotencial ao terminal de aterramento ou a barra com uma área de superfície ampla. Conecte todas as ligações de terra e da blindagem do instrumento ao sistema de linha equipotencial. Conecte a superfície de montagem, por exemplo, o painel do gabinete, os trilhos de montagem, ao sistema de linha equipotencial. Sempre que possível, conecte o sistema de linha equipotencial das redes ao sistema de linha equipotencial do prédio. Se as partes forem pintadas, remova a tinta do ponto de conexão antes de conectá-lo. Proteja o ponto de conexão contra a corrosão depois da montagem, por exemplo, com tinta de zinco ou verniz. Proteja a linha equipotencial contra a corrosão. Uma opção é pintar os pontos de contato. Use parafusos de segurança ou conexões de terminal para todas as conexões de terra e superfície, além de arruelas de pressão para evitar que as conexões fiquem frouxas por causa da vibração ou movimento. Use terminais nos cabos flexíveis da linha equipotencial. As extremidades do cabo não devem ser estanhadas. Faça o roteamento da linha equipotencial mais perto possível do cabo. Conecte as partes individuais de bandejas de cabos metálicos usadas umas às outras. Use anéis de acoplamento especiais ou jumpers específicos. Certifique-se que os anéis de acoplamento são feitos do mesmo material que as bandejas de cabo. Os fabricantes das bandejas de cabo podem fornecer os anéis de acoplamento apropriados. Sempre que possível, conecte as bandejas de cabo feitas do metal ao sistema de linha equipotencial. Use anéis de acoplamento flexíveis para a expansão das juntas. Esses anéis de acoplamento também são fornecidos pelos fabricantes de cabos. Para conexões entre prédios diferentes ou entre partes de prédios, a rota da linha equipotencial deve ser traçada paralela ao cabo, mantendo as seguintes ações transversais mínimas de acordo com a EC 60364-554. Cobre 6 mm quadrado, alumínio 16 mm quadrado, aço 50 mm quadrado. Em áreas perigosas, deve-se sempre fazer uso das recomendações dos órgãos certificadores e das técnicas de instalação exigidas pela classificação das áreas. Um sistema intrinsecamente seguro deve possuir componentes que devem ser aterrados e outros que não. O aterramento tem a função de evitar o aparecimento de tensões consideradas inseguras na área classificada. Então, por isso, respeite as regras da área. Veja exemplo de erro comum, onde não há o aterramento do shield, sobra de cabo. Lembrando que esse ponto é um ponto de vulnerabilidade à entrada de ruído, já que não possui a proteção dos condutores. Um ponto que merece atenção são as instalações mecânicas. Verifique para cada equipamento, para cada caixa de distribuição, caixa de junção, etc., se a classificação IP está adequada e ainda se a vedação de cabos e roscas estão adequadas, assim como os prensa-cabos. Além disso, verifique a rigidez das conexões elétricas e acabamento das conexões, acabamento do shield, do aterramento, etc.